Partimos já para a análise com linhas direitas, nomeadamente com o Miguel Morgado, com o Carlos Guimarães Pinto e também com a Cristina Rodrigues. Muito boa tarde aos três. Esta conferência de imprensa, Miguel, tinha como objetivo esclarecer. E já há muito tempo que o Ministro da Administração Interna devia esclarecimentos ao país. Tu desde muito cedo também criticaste a nomeação de Luís Neves para Ministro da Administração Interna, levantaste logo uma série de problemas na altura. Conseguiste ficar suficientemente esclarecido em relação ao que o próprio hoje tentou justificar? Bem, agora só para clarificar aqui o meu cadastro. Eu fiz... Acho que fui eu, das poucas pessoas que contrariou o consenso nacional de que Luís Montenegro tinha feito uma grande escolha para a Administração Interna. Já agora, quero recordar, aqui para puxar dos galões, que tinha feito a mesma coisa com a MAI anterior, Maria Lúcia Amaral, que eu na altura também disse, logo no início, no dia da nomeação, que era uma má escolha pelas razões institucionais. E disse a mesma coisa relativamente a Luís Neves. Portanto, muito antes de haver estas confusões e estas revelações na imprensa, eu critiquei a nomeação de Luís Neves por razões institucionais. Ele vem da polícia para ser MAI, acho que isso não se deve fazer, e critiquei-o pela orientação política geral dele, que ele nunca se coibiu de publicitar, que, a meu ver, é completamente contraditória com a linha de Luís Montenegro desde que chegou à presidência do PSD e desde que se tornou Primeiro-Ministro. Nomeadamente a história do desmantelamento do CEF, que Luís Neves continua a dizer que foi uma grande coisa e Luís Montenegro diz que foi um grande desastre. Pronto, e eu critiquei, então se há esta contradição, de onde é que vem a razão? E eu continuo à espera que Luís Montenegro um dia, nem que seja das suas memórias, explique porque é que escolheu Luís Neves, independentemente de todas estas suspeitas que foram criadas nas últimas 3 semanas. Portanto, a minha crítica a Luís Neves é até anterior a isto. Quanto às revelações que foram feitas, eu classifiquei-as como imprudências naquela fase inicial, coisas que ele esclareceu à maneira dele, relativamente às obras, ia lá trabalhar com o filho aos fins de semana para reabilitar aquilo. Houve coisas que ele não esclareceu, coisas um bocado mais ou menos patéticas, a que eu nunca dei grande importância, é verdade. Há pessoas que dão uma grande importância a isso, a história do tanque e da piscina. Agora o tanque converteu-se em piscina, sem ele querer, e vai voltar a ser tanque. Enfim, isso é o tipo de detalhes a que eu, se calhar mal, não estou a dar grande importância, e digo mal porque, na verdade, reflete o facto de não haver licenciamento para aquilo. Mas em relação à questão do outro lado, até porque em relação a esse caso, há uma investigação já em curso. Pronto, vamos à questão do outro lado, mas ainda há outra questão, que para mim até é a mais grave, que é das declarações. Dos rendimentos. Exatamente, essa para mim foi a mais grave de todas, desde que se foram sabendo destas coisas. E sobre isso ele não... Vamos se calhar começar por aí, pelas declarações. Pode ser. Ele basicamente diz que nunca enviou a declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional porque desconhecia que o tinha de fazer, isto enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e também porque nunca lhe foi solicitado. Pronto, as duas... Não, e ele diz ainda outra coisa. Ele ainda diz outra coisa. Portanto, esta explicação... foi solicitado em 2025. Mais tarde. Pronto, esta explicação é toda ela contraditória. Vamos lá ver. As obras, as pessoas portuguesas em geral até podem achar que, coitado do homem, estava ali a ajudar a família, fez tudo na legalidade. Ok, valeu umas tropelias que ele fez, que todos os portugueses fazem. Ele era polícia, ele era chefe das polícias. Ele também não podia fazer as tropelias que os outros portugueses fazem. É preciso que as pessoas também tenham sempre claro. Mas, enfim, vamos deixar isso de parte. Já vamos à história do outro lado. Agora, no caso das declarações, a explicação é contraditória porquê? Porque ele diz que não sabia que era preciso fazer as declarações, mas que, ao mesmo tempo, as declarações tinham... A lei prevê a exposição da morada pessoal, que no caso de pessoas como ele ligadas à segurança interna, às polícias, põe em risco a sua segurança pessoal e da sua família. Bem, então ele sabia ou não sabia? Isso é tudo logo contraditório. Mas vamos supor até que é ele que não se sabe exprimir, embora evidentemente que esta conferência de imprensa foi treinada. Ele andou a treinar isto durante dias lá com a sua adjunta, que é jornalista profissional. Mas vamos supor que ele se atrapalhou. Uma contradição que sai porque está nervoso, isso é normal. Um chefe da polícia nunca pode alegar desconhecimento da lei. Eu e nenhum dos vocês três que estão aqui podem alegar desconhecimento da lei para não cumprir. Isto é um princípio de Estado de Direito, não podemos. Perante o Estado não podemos. Um chefe da polícia alegar o desconhecimento da lei para não cumprir a lei, não pode. Depois, se ele de facto soube desde o início que era preciso fazer a declaração, mas que a declaração de facto punha em risco a sua segurança pessoal, expondo a sua morada privada, porque na medida que ele está na mira de crime organizado, evidentemente que ele está a um risco mais
gravado que, por exemplo, ali os nossos dois queridos deputados, que apesar de tudo podem ter adversários, mas se calhar não lhes vão lá... Enfim, em alguns casos, se calhar até vão lá bater. Portanto, ele também devia ter preocupação pelos deputados, que também têm que se expor, e os ministros que têm que se expor. Mas, a partir do momento em que ele sabe que a lei existe e que é para cumprir, e que realmente os expõe, ele que tinha relações tão privilegiadas com o Primeiro-Ministro da altura, tão privilegiadas ao ponto de conseguir obter privilégios no que diz respeito à questão das remunerações da Polícia Judiciária, em detrimento das outras forças policiais, que ele agora tutela. Porquê é que ele não disse? Mas porquê é que ele não disse, António Costa, ao Partido Socialista? Faça uma alteração à lei, que é razoável, as pessoas vão aceitar. Quantos anos é que ele teve na Polícia Judiciária? Ele só se lembrou isto no fim. Portanto, ele diz que não sabia de nada, mas ao mesmo tempo sabia, e a lei não era razoável. E quando ele recebe a notificação, e já agora, pergunta ao Tribunal Constitucional. Porque é que o Tribunal Constitucional, na altura ainda não havia, quer dizer, a entidade de transparência ainda estava, vamos por assim dizer, incrustada no Tribunal Constitucional naquela solução de transição. Miguel, vou ter de te interromper. Ficámos com os esclarecimentos e também com as opiniões de Hugo Soares agora, antes André Ventura, e por isso mesmo, Cristina, o Chega disse mesmo ao Governo que se o Ministro da Administração Interna se demitisse, que desistiria de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito? Não, o Chega não disse isso nem ao Governo, nem aos órgãos de comunicação social. O Chega não disse isso a ninguém porque é falso. E, portanto, eu percebo que o Hugo Soares, enquanto líder parlamentar, tem que defender o seu Governo. Mas, honestamente, acho que ele escusava de se prestar à figura que fez. Nomeadamente pela análise que fez das declarações do Ministro, que foram, também elas, medíocres. Acho que as perguntas são muito mais do que os esclarecimentos que ele possa ter prestado. Acho até que algumas coisas são verdadeiramente embaraçosas, não só por se tratar de uma Cristina, vou ter que interrompê-la. Sou aqui lançada. Mas regressamos, exatamente, peço desculpa. Cristina, vou devolver-lhe a palavra, mas não posso prometer que não a interrompo, porque ainda temos alguns partidos para ouvir. Muito bem. Bom, eu estava a dizer que o Ministro, para além de ser diretor, naquele caso da Polícia Judiciária, ele é formado em Direito. Sim, é verdade que um cidadão normal não pode invocar a ignorância da lei. Ele, em particular, não pode mesmo por uma série de circunstâncias. Quer dizer, ele não sabia que tinha que entregar uma declaração de rendimentos, quando isso é obrigatório para este tipo de cargos, desde 1995. Portanto, não estamos a dizer que era uma coisa recente, era uma coisa há muitos anos que acontecia. Ele não sabia a diferença entre um tanque e uma piscina, se precisava de licenciamento ou não. Ele não sabia que a sua morada ou que o seu terreno se encontrava em rede Natura, quer a rede ecológica nacional, quer a Reserva Agrícola Nacional. Não sabia que tinha que fazer um pedido de parecer ao ICNF para fazer um estacionamento lá. Não sabia que havia, pelos vistos, problema em pôr um amigo dele a armazenar prova, não é? Com materiais tóxicos. Quer dizer, ele, nas tantas, ele não sabia de nada. Mas ele não pode dizer que não sabia de nada, porque isto não é verossímil. Ninguém acredita nesta versão dos factos apresentados pelo Ministro. Depois houve uma série de incoerências, nomeadamente esta questão em particular do atrelado com os bens. Ele diz que poupou imenso dinheiro, porque ia custar 150 mil euros. Os jornalistas perguntaram porquê tanto dinheiro, ele respondeu que não sabia. Depois diz que era um problema de tesouraria. Alguém dos jornalistas lhe pergunta, então, mas seria o ICFES a pagar? E ele responde, mas isso ia demorar muito. Mas quer dizer, as coisas estavam há 2 anos no armazém do amigo, ou na via pública, quer dizer. Portanto, também ninguém acredita nisto. Depois diz que foi o amigo que se ofereceu para armazenar aquelas coisas. E eu pergunto-me, mas por que raio é que o senhor da Constru Barcelos fazia a ideia que a PJ estava com um problema de armazenamento de bens apreendidos? Não é normal. Depois também diz que não recebeu nada com aquilo. Ok, então... E qual foi então a vantagem para esta pessoa da Constru Barcelos? Qual foi a vantagem da Constru Barcelos em dar armazenamento a estes bens? Também ninguém acredita, não é? O que acredita aqui é que eventualmente houve uma troca de favores. Hoje a Constru Barcelos ajudou nisto, no outro dia eventualmente Luís Neves ajudaria noutra coisa. E portanto isto parece-me a versão mais realista dos factos. Depois, há aqui uma série de outras coisas que honestamente também não está bem explicada, desde a questão dele achar que agora pede uma reunião com a Câmara Municipal e que vai resolver os Câmara problemas... Municipal de Odmira. De Odmira, e vai resolver os problemas com o seu monte, com a casa que lá tem. Depois há aqui outra questão que há pessoas que dizem mas isto aqui não tem pertinência. Estas questões particulares relacionadas com o Ministro, com a forma como ele pagou ou não pagou ao empreiteiro, com a importância de nós termos os comprovativos do pagamento que ele se recusa a mostrar porque efetivamente não os há de ter. E portanto, mas porquê é que isto é importante? Porque há um conjunto de ações que demonstram que este Ministro julga estar
acima da lei. E que, portanto, ele é um cidadão que não tem que cumprir a lei. Isto parece-me demasiado grave. Depois, há outra questão que é particularmente relevante, que é o facto do próprio Primeiro-Ministro acabar por estar a dar força a este tipo de posicionamento, ao não condenar vivemente este tipo de ações que não são toleráveis no Estado de Direito. Portanto, agora esperamos que seja o Presidente da República a ter a coragem de vir a público dizer que isto não pode continuar e fazer o contacto que deve fazer com o Governo. Agora, não parece que Luís Neves tenha condições nenhumas para manter o seu cargo. E hoje, passado 3 semanas de ele ter dito que ia prestar declarações, prestou declarações absolutamente deficitárias e que só reforçam a necessidade de fazer uma comissão parlamentar de inquérito. Carlos, a Iniciativa Liberal vai reunir-se com António José Seguro na próxima segunda-feira, precisamente por causa das polémicas em torno do Ministro da Administração Interna. Ouvimos aqui também o Chega apelar à intervenção de António José Seguro. Também partilhas desta ideia de que, tendo em conta que Luís Montenegro vai segurar, já o disse, Luís Neves, é preciso algo mais? É preciso a intervenção do Presidente da República, sendo que a única coisa que ele pode fazer é apelar. Ele não tem poderes para demitir o Ministro. Em última instância, pode sempre ameaçar demitir o Governo se as instituições estiverem mesmo em crise. Mas acho que não vai fazer isso, nem deve fazer isso, neste caso, pelo menos com o que se sabe até agora. Eu sei que ser muito absoluto nestas coisas é que dá mais audiências, mas eu, normalmente gosto de qualificar as coisas. Alguém com méritos reconhecidos, como é o caso de Luís Neves, pode ter cometido erros no passado. E há erros de vários tipos. Há erros que não o desqualificam enquanto ministro, que são coisas erradas, mas que não são suficientemente graves para o desqualificar enquanto ministro. E há outros erros que o desqualificariam enquanto ministro. Como, por exemplo, nestes casos em concreto? Eu posso dar exemplos muito concretos. A questão do empreiteiro, por exemplo. Contactar um empreiteiro que faz obras para a organização que ele dirige para fazer obras pessoais é uma informalidade que é errado. Mesmo se ele pagar os preços de mercado, é algo que ele não devia fazer, tal como ele próprio admitiu. Se ele não tiver pago ao empreiteiro, ou seja, o empreiteiro lhe tiver feito um favor porque ele fazia obras para a organização que Luís Neves dirigia, é isso desqualificam como ministro. Contactar o empreiteiro é errado, mas não o desqualificaria para ser ministro. Nós ficamos sem saber isso. As explicações que ele deu hoje não nos permitem saber se efetivamente os pagamentos foram feitos aos preços de mercado ou não, porque a explicação é que foram feitos em dinheiro, portanto não há provas que esses pagamentos foram efetivamente feitos. Mas há 2 questões que me deixam intrigado com estas explicações. A primeira é que todos os dados que Luís Neves precisava para dar estas explicações, ele já os tinha há 2, 3 semanas. Portanto, fica a dúvida de porque é que estas explicações não foram dadas antes. Eu hoje estava à espera de ver dados novos, documentos novos. E ele explicar, eu esperei 3 semanas porque estava a ir buscar este conjunto de dados. Não foi isso que aconteceu. A segunda coisa, uma coisa que eu sempre achei que não o desqualificaria de todo para ser ministro, mesmo se fosse errado. A questão do licenciamento da piscina. Eu acho que se ele não tivesse pedido licenciamento, ou eventualmente até tivesse dito que era um tanque em vez de uma piscina, é algo errado. Não o desqualificaria enquanto ministro, na minha opinião. Mas hoje ele faz uma coisa que me deixou bastante intrigado, que é esta questão de dizer que uma piscina é um tanque e construir a piscina é muito vulgar no setor da construção. Fala-se com alguém da construção e faz isso imensas vezes, está errado, é verdade, mas muitas vezes para evitar licenciamentos fazem isso. Agora, o que ele disse hoje não foi isso, foi uma coisa que é obviamente aldrabado, uma desculpa completamente aldrabada, que foi dizer, eu queria fazer um tanque. Percebo, porque há pessoas neste país, no século XXI, que querem fazer um tanque para lavar roupa, não sei. Quero fazer um tanque. Eu queria fazer um tanque e depois aquilo magicamente transformou-se numa piscina. O facto dele precisar de aldrabar, de sentir que precisa de aldrabar num tema que, quanto a mim, é absolutamente irrelevante. Ele poderia ter feito isso. Eu criticaria certamente por estar errado, mas nunca o desqualificaria enquanto ministro por ter feito algo desse género. Porque quando ele faz isto em relação a uma questão
muito irrelevante, coloca em dúvida tudo aquilo que ele disse a seguir em relação a outros temas, nomeadamente do tema do atrelado, que ainda deixa muitas questões no ar, não se introduziu nenhuma informação nova e eu fui dos tais que aqui disse que achava que aquilo era uma informalidade, ou seja, uma das coisas que estava errada, mas que não o desqualificaria enquanto ministro. Mantens essa opinião? Ou depois de hoje ficaste mais preocupado? Eu hoje fiquei mais preocupado porque não apareceu ali uma explicação que elimine de todo todas as outras possibilidades mais graves nesta questão do atrelado e na questão das obras da casa. Não houve uma explicação porque aquilo que seria realmente grave era o atrelado ter sido dado ao amigo ou transferido para o amigo por outros motivos que não um motivo de conforto da PJ. E esses motivos, que podem ser de diversas ordens, não ficaram excluídos hoje com a explicação que foi dada. Nem quando ele diz que foi um ótimo ato de extraordinário. Foi extraordinário. E que poupou dinheiro ao Estado? Isso até pode ser verdade, mas não ficou explicado hoje, não ficou confirmado hoje, não foram entregues qualquer tipo de provas que comprovassem isso. E a mesma questão em relação às obras com o empreiteiro. Portanto, ficaram muitas dúvidas, não tivemos dados novos hoje e ficou por explicar porque é que estas explicações não foram dadas há 2 ou 3 semanas. Posto isto, e depois desta explicação, Luís Montenegro vai insistir em manter Luís Neves? Isso é evidente que vai. Isto vai até ao fim do mundo. Vão os dois juntos até ao fim, já se percebeu. Eu só queria dizer ainda uma coisa sobre esta última parte. De se ter poupado dinheiro ao erário público e tudo mais. Bem, em primeiro lugar, é a palavra dele que poupou 150 mil euros. Ele também não me demonstrou onde é que estava a proposta que se custaria 150 mil euros. Mas o ponto já não é esse. Ele utilizou isso como uma jogada que é típica da personalidade pública dele. Que é, como ele próprio disse, eu estou do lado do bem. Eu sou o guardião do bem. Como aqueles personagens da banda desenhada ou do cinema de Hollywood feito para meninos de 10 anos, que é a luta do bem contra o mal. E ele julga-se investido da missão, que às vezes está sozinho na luta pelo bem contra o mal. E aqui, neste caso, o que é que ele fez? Ele fez uma série de coisas que não se percebeu, ao contrário do que disse o Soares, não se percebeu que ele estava arrependido de ter feito. Ele estava arrependido, ele já tinha dito que teria feito as coisas de maneira diferente. Ele disse que estava arrependido. Fazia as coisas de maneira diferente. Se calhar podemos presumir que é só relativamente à questão do empreiteiro e das obras em Odmira. Vamos presumir. Nas outras, ele fez, como se diz na América, um double down. Isto foi um extraordinário ato. E os portugueses vão estar agradecidos. Porque eu poupei-lhes muito dinheiro. Eu vou dizer uma coisa que se calhar não é propriamente popular, mas é recordar às pessoas qual é a origem do nosso Estado de Direito administrativo. Eu sei que existe uma retórica que é generalizada e que eu próprio também comungo, muito ali do Carlos Guimarães Pinto e de muitas outras pessoas racionais e razoáveis, que é a questão da burocracia. A burocracia passou a ter passou a ser um termo pejorativo. Na verdade, diz respeito à realidade elementar da construção do Estado moderno, que, aliás, protege as nossas liberdades todos os dias. O Estado administrativo não pode funcionar com informalidade. Nem que seja a dizer, não, a gente faz aqui, contorna aqui umas coisas, silenciamos outras, ignoramos a lei, porque isto vai poupar dinheiro aqui e acolá. A razão por que não se pode fazer isso é porque, precisamente, a administração pública está a utilizar os recursos e o poder do Estado. Isso é uma coisa colossal no contraste com as capacidades que cada indivíduo tem na sociedade. É por isso que tem de haver burocracia no Estado administrativo. Porque todas as decisões têm que ter um rastro para haver uma cadeia de responsabilização. Luís Neves o que nos está a dizer é que, como Diretor Nacional da Polícia Judiciária, ele acha que os portugueses lhe devem agradecer. Não é só tolerar, é agradecer, presumivelmente também como mãe, vamos ver. Porque ele a própria lei, ele toma as decisões em nome do bem e depois especula dizendo que isto foi para proteger os portugueses, se calhar para salvar vidas aqui, se calhar é para poupar dinheiro acolá. Agora, a questão que se coloca é, em primeiro lugar, isto é o oposto da conversa de alguém que diz que é um servidor público que jamais cometeu esse pecado de servir o setor privado. Ele disse isso, eu sempre aqui no setor público. Mais uma razão. Isto é o contrário do que alguém que é um servidor público pode dizer. Isto é violar o entendimento moderno que nós temos do Estado. Vir um chefe da polícia
Não é alguém que está na Segurança Social, que também lida com dramas que às vezes vê que a burocracia impede que o menino abandonado ou maltratado não seja devidamente acolhido. Quantas pessoas, por exemplo, na Segurança Social não lidam com os problemas do emaranhado da burocracia e da morosidade do Estado? Quantas? São aos milhares todos os dias, num Estado como Portugal ou um Estado europeu qualquer. Mas não podem fazê-lo. Mas muito menos um polícia. Porque um polícia vai atrás das pessoas que também se julgam elas próprias a lei e que acham que as podem contornar, mesmo que seja com boas intenções. E, portanto, as pessoas depois podem especular, como o Carlos Guimarães Pinto agora estava a dizer, bem, se ele inventa aquela história do tanque e da piscina totalmente inútil e só a inventa, porque ele quer se apresentar como alguém infalível. Ele é infalível. Admitir aquilo, quer dizer, mas ele não quer admitir nada. Mas o ponto está aí, ele não quer admitir nada. Ele é uma pessoa infalível. E, portanto, ele está sempre do lado do bem. Agora... Luís Montenegro também é infalível. Não, mas eu só quero dizer isto. Se não podemos levar então agora a sério, já que ele inventa esta historieta do tanque e da piscina, que é uma coisa completamente ridícula, ele que fica lá com a piscina, eu quero lá saber da piscina, então isso põe em causa o crédito de coisas que ele hoje nos pediu para aceitar apenas com base no crédito pessoal dele. Pois, a questão é essa. E desde logo esta questão também do outro lado. Então, ele na mesma conversa que diz que há industriais da indústria química que fazem as coisas, às vezes até para o bono, mas também há uma despesa de 150 mil euros. Para a Marinha não se podia estar ali, mas podia estar naquele sítio que estava, diz ele, que lá junto das instalações lá do construtor de Barcelos, disse ele, agora na conferência de imprensa, estava mais bem acondicionado do que na Marinha. Mas a verdade é que a Polícia Judiciária foi lá buscá-lo para pô-lo noutro sítio agora. Porque aparentemente ninguém sabia onde é que aquilo estava. E quando chegou à conclusão que estava ali, a atual Direção Nacional da Polícia Judiciária disse, não deve estar ali. Então, mas está mais bem acondicionado ali, porque é que deve sair dali? Enfim, todas estas explicações são absurdas. Volto a dizer, há coisas, e eu acho que tenho uma posição parecida com o Carlos Guimarães Pinto, há coisas que eu acho que não o desqualificam como ministro. Acho que são coisas pelas quais ele devia pedir desculpa, sim. Mas tu achas que com esta conferência de imprensa ele próprio se desqualificou como ministro? Lá está. A minha objeção relativamente a Luís Neves é de outra natureza e, portanto, eu não quero misturar as coisas. Eu acho que ele demora este tempo todo em que está a danificar a sua própria autoridade pessoal. Não é só a autoridade pessoal de Luís Montenegro, Primeiro-Ministro. Ele está a danificar a sua própria autoridade pessoal. Demora este tempo todo. Faz uma conferência de imprensa onde a única novidade, convenhamos, a única novidade que ele apresentou foi dizer que a decisão foi dele, de levar o outro lado lá para o outro lado. Estava arrependido de umas coisas, pronto, não fazia igual agora. Pronto, mas é que ele depois, ao mesmo tempo, diz que foram atos de uma gestão extraordinária, que ele serviu as coisas e viu muito além e os outros... Mas ainda não respondeste, depois disto tudo, ele tem autoridade pessoal, para utilizar a expressão que tu usaste, para se manter como Ministro da Administração Interna? Eu acho que ele perdeu essa autoridade neste último mês por razões muito semelhantes àquelas a que nós assistimos no caso Spinum Viva. No caso Spinum Viva rebenta o caso e Luís Montenegro adotou uma estratégia que, de um pequeno problema, se ter somado um problema que levou o líder da oposição na altura, que ainda era o Pedro Nuno Santos, dizer que ele tinha violado a Constituição. E eu sempre achei isso um absurdo, e ele disse logo nesse momento que isso era um absurdo e não tinha cometido crime nenhum, porque isso era um crime contra a Constituição, a violação da exclusividade e tudo mais. Mas a verdade é que o Luís Montenegro não quis confrontar o problema no tempo certo. Esta mania que os políticos dizem até, no meu tempo, mas isto não funciona assim. Se há uma suspeita, e neste caso suspeitas graves, contra a propósito da conduta do atual MAI como diretor da Polícia Judiciária, não como líder de uma empresa. Se ele viesse do setor privado, por acaso até seria diferente. Mas na conduta como diretor nacional da Polícia Judiciária, ele não pode dizer o tempo é meu. Não, o tempo é das instituições democráticas. E se há uma deterioração da autoridade dele como ministro e do primeiro-ministro por arrastamento, então ele tem que ter alguma pressa. E ele só fez esta... Miguel, aquilo que tu estás a dizer é que a bitola ética deste governo está completamente avariada. O que contribui, de certa forma, para uma coisa que todos nós, no regime democrático, damos importância, que é o crédito das instituições. Mas em democracia, evidentemente, que as pessoas têm de confiar nos seus governantes e nas suas instituições. Mesmo quando as instituições estão a funcionar, estão a cumprir o seu papel, e por alguma razão há um colapso dessa confiança com os cidadãos, é a obrigação das instituições irem recuperar essa confiança. Precisamente porque isto é uma democracia, já não vive na Rússia do Putin. Então, no fundo, este governo está a fazer o contrário daquilo que neste caso, fazer. A maneira como escolheu este MAI, volto a dizer, porque o problema está na origem. Ir buscá-lo à Direção Nacional da Polícia Judiciária.
Irem buscá-lo, independentemente agora de ser uma grande contradição, que Luís Montenegro nunca explicou, porque é que vai buscar um Ministro da Administração Interna que tem a orientação política exatamente oposta à dele. Mas, enfim, fica lá para o futuro, para as tais mãos, como eu estava a dizer. E depois, rebentar este caso, pode-se dizer, é uma imprensa, o PS procurou aquela coisa de ser a extrema-direita, lá os fascistas do Chega tinham feito isto e tal. Pronto, vamos descontar esse disparate. Há uma investigação jornalística, pode-se considerar desonesta a investigação jornalística e pode haver abusos. Mas se ele tinha estas explicações para dar, ele podia tê-las dado antes. Desde logo, essa questão do outro lado fui eu. Poupei dinheiro ao erário público. Então a nossa conversa tinha progredido de outra maneira. Mas ele não quis fazê-lo. Vir agora dizer que nós até devíamos estar agradecidos. Ele não quis fazê-lo ou não o deixaram fazer? Não achas que Luís Montenegro teria poderes para exigir ao ministro escolhido por ele que explicasse aquilo que devia? Até porque, como nós hoje pudemos comprovar, Luís Neves não esteve a reunir documentação porque não apresentou nenhuma. Isso ele não esteve. Eu vou especular, eu não tenho nenhuma informação, evidentemente, mas eu vou especular. Esta conferência de imprensa é dada por pressão de Luís Montenegro, a dizer já não podemos esperar mais tempo. Mas este caso foi conhecido a 10 de julho, ou seja, foram precisos 19 dias para Luís Montenegro conseguir convencer Luís Neves a dar uma conferência de imprensa? Bem, aí também é preciso ser benevolente, não é? Quer dizer, é primeiro-ministro, tem vários ministros. Está a acontecer a mesma coisa, um problema também de ataque político a um ministro da Educação. O primeiro-ministro o que é que pensa? Bem, isto é verão, isto são uma coisa da piscina. Como eu próprio também não dei grande importância, também não dei. A piscina, não sei o quê, isso é coisas lá dos jornalistas, isto vai passar. Depois o bolo vai crescendo. Bitola ética aplicada pelo próprio ao caso Spinum Viva, que também agora acaba por replicar ou não? Apesar de tudo, eu colocaria esta diferença. O ponto na Spinum Viva era a exclusividade do Primeiro-Ministro que tinha sido posta em causa ou não. A empresa era dele ou não. E foi sobre isso que estivemos a debater. Depois houve muitas outras especulações que acabaram por não darem nada. Aqui o que nós vemos foi o que eu descrevi na segunda-feira como uma espécie de longa sequência de pequenos abusos da mesma pessoa, de onde nós podemos discernir um padrão que é o modo como ele interpreta a instituição. Eu sou a instituição, eu sou a lei. Esse é que é o problema. Não é que cada um destes abusos seja... Isto não é José Sócrates, isto não é outras coisas que a gente teve para aí, mesmo no governo Costa. Não é a mesma coisa. Mas minam a confiança dos cidadãos. Mas minam a confiança dos cidadãos. Cristina, vamos falar da CPI, porque, obviamente, e depois desta conferência, André Ventura disse, obviamente, que vão avançar, vai acontecer agora quando regressarem de férias, mas em que molde? Será a porta fechada? Será a porta aberta? O que é que vão querer efetivamente discutir? Porque, efetivamente, vamos falar da Polícia Judiciária e isso acarreta perigos. Claro. Sim. Bom, eu acho que isso só vendo, pois, ponto a ponto, o que é que poderá ser à porta fechada ou não ser. Acho que é do maior interesse, naquilo que for possível, que seja tudo à porta aberta, para as pessoas também poderem acompanhar os trabalhos, obviamente. Aquilo que não for, terá que ser à porta fechada. Agora, o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, basicamente, são todos estes pontos que nós já tivemos a falar, desde a falta da entrega das declarações, às obras na sua própria casa, ao potencial conflito de interesses, às adjudicações, que por acaso ainda não falámos aqui, mas o Ministro acabou por tentar desculpar-se com... não eram adjudicações diretas, tem outro nome, é o concurso sem ser público, dizendo que houve não sei quantos mais outros contratos nessas circunstâncias, mas quer dizer, isso aí não invalida minimamente se aqueles deviam ou não ter sido. Ele não trouxe nenhuma justificação concreta para aqueles contratos em particular, que nem sequer aparecem no base.gov, por causa da forma como foi feita a adjudicação. Ele não explica de forma nenhuma porque é que estes eram diferentes dos outros, porque é que este justificou essa falta de transparência que o próprio modelo acarreta. E, portanto, isso também é uma coisa que tem que ser vista. Tem que ser vista a questão da intimidação aos jornalistas, que ele não deu uma palavra sobre isso. E, portanto, há um conjunto de coisas. Relativamente à questão das declarações, eu gostava de acrescentar mais uma coisa, porque me parece importante para esta discussão sobre a desqualificação ou não do ministro, ou da capacidade de ser ministro. É que estas declarações são obrigatórias, a sanção para a não entrega das declarações é admissão. Se efetivamente depois não vier a fazer a entrega das declarações de forma nenhuma, há aqui um crime de desobediência que pode levar à inibição do exercício de cargos que obriguem à entrega de novas declarações. E, portanto, se as instituições tivessem funcionado regularmente,
hipoteticamente, o ministro podia não ser ministro agora. Mas isso não é apenas se após notificação... Mas nada nos garante, por isso é que eu digo Mas ele está a dizer que não foi notificado, ele protege sair. Foi por isso também que eu disse que se as instituições tivessem funcionado regularmente. Mas agora nós vamos fazer a pergunta ao Tribunal Constitucional. Claro que sim. Temos que saber porquê. Agora, o que me parece é que ele se aproveitou da inércia do Tribunal Constitucional para não apresentar essas declarações. Isso também me parece, mas isso não isenta o Tribunal Constitucional de responsabilidades. Não é? Isso também parece, mas não isenta o Tribunal Constitucional. Mas nós, quanto ao Tribunal Constitucional, nós não podemos fazer nada porque não podemos fazer fiscalização sobre o Tribunal Constitucional, mas podemos fazer fiscalização sobre o Governo. E, portanto, estamos a falar de um ministro. Mas os jornalistas podem questionar o Tribunal Constitucional. Podem, claro, e acho que devem, acho que devemos perceber isso. Agora, aquilo que ele disse foi que nunca tinha sido notificado, mas afinal já tinha sido notificado em 2025. Portanto, o Tribunal demorou a fazê-lo, mas acabou por o fazer. Acabámos depois por saber que ele, afinal, já tinha pedido um parecer e que apresentou esse parecer ao Tribunal Constitucional para ficar isento de ter que apresentar a declaração. Nessa altura, após notificação. Falou dele e dos outros inspectores. Este aqui é o ministro, não é? Ele era o diretor e agora ele é o ministro. Portanto, mas isso foi após a notificação. Ele diz que apresentou o parecer. Mas ainda assim demonstrou que ele não queria apresentar. Isso não queria. Ele não queria apresentar. E ele aproveitou. O Tribunal Constitucional não o fez e, aparentemente, só quando a entidade para a transparência acabou por funcionar com a agência própria é que isso começou a funcionar. Eu diria que por falta de meios, porque era o normal, não é? Claro. E sabemos que as declarações demoravam sempre tempo a vir, e ele sabia isso perfeitamente. Mas são 6 anos, não é? São 6 anos. E foi tempo demais, e não devia ter acontecido. O que eu quero dizer é que a consequência, ou a potencial consequência para este ato, podia ser muito grave e podia impedi-lo de estar a exercer o cargo que ele exerce agora. E, portanto, acho que sim, que ele tem que dar mais explicações sobre isso, sem prejuízo do próprio Tribunal Constitucional também ter que o fazer. Sobre todas as outras adjudicações, parece-me fundamental não só perceber as razões do modelo da adjudicação, como também perceber exatamente que obras se trataram, se elas foram concretizadas, se os valores que foram indicados se correspondiam efetivamente à necessidade da obra em si. E, portanto, eu acho honestamente que há muito trabalho aqui para fazer e acho que a CPI, eu já disse há pouco, volto a dizer, é fundamental neste caso. Mas vai ter esta abrangência limitada em relação a Luís Neves ou pretendem fazer uma coisa mais alargada? A ideia é nós percebermos se houve outras atuações. Portanto, a ideia é... Mas vão escrutinar todos os anos, querem escrutinar todos os anos em que Luís Neves foi diretor nacional da Polícia Judiciária? Vamos lá ver. Luís Neves geria a Polícia Judiciária como se fosse a empresa familiar dele. Não é? Acho que isso está um bocadinho... Ainda não sabemos isso. Não sabemos. Não sabemos é assim, indicia que sim, desculpem lá por todas as coisas que nós temos aqui visto, que ele fazia assim as coisas um bocadinho informalmente, como se aquilo fosse dele, como se os recursos fossem dele, e não eram. Portanto, esse é um ponto. Agora, nós temos que perceber, queremos circunscrever de facto aos mandatos de Luís Neves e perceber se houve outras situações idênticas àquelas que nós conhecemos. E, portanto, se esta situação, por exemplo, do outro lado, desta questão do amoníaco, se houve noutros processos ou se foi só neste processo em concreto. Se houve outros favores ou não houve outros favores que esta empresa terá prestado. Se efetivamente houve ou não houve conflito de interesses. Portanto, nós queremos circunscrever àquele período, mas para perceber se houve mais casos para além deste caso concretamente. Carlos, quais é que são os perigos desta CPI? Eu começo por dizer uma coisa que não disse há pouco, que eu acho que é importante. Eu genuinamente queria que ele tivesse dado explicações boas hoje, porque acho que foi um bom diretor da Polícia Judiciária, tanto quanto se sabe, que tem trabalho feito, que tem efetivamente trabalho feito, e queria que ele tivesse sido capaz de eliminar todas as suspeitas que o desclassificariam enquanto ministro. Infelizmente não o fez. E digo infelizmente mesmo, não digo infelizmente porque quero utilizar isso politicamente porque não gosto dele. Infelizmente não o fez. Sobre a CPI, eu acho que o objeto tem de ser muito bem definido. Já se sabe que ela vai avançar, mas acho que tem de haver responsabilidade tremenda dos partidos, especialmente aqui no Chega, em estabelecer um objeto que não ponha em causa a capacidade da Polícia Judiciária continuar a operar como tem operado, porque apesar de tudo ainda é uma organização que tem um bom nome dentro do país. Porque nós podemos falar sempre, vai ser à porta aberta, vai ser à porta fechada. Nós sabemos que numa sala onde estão 20 pessoas ou 30, nunca é à porta fechada. Até se pode fechar as portas, mas aquilo nunca vai ser à porta fechada, porque vai sempre haver informação que sai cá para fora, como toda a gente sabe. Portanto, o objeto, fazendo a CPI, eu acho que o objeto tem de ser muito bem definido, em nome do interesse nacional,
para que não coloque em causa aquilo que é, primeiro, a separação de poderes, estamos a falar de um órgão judicial, e segundo, a capacidade da Polícia Judiciária de continuar a fazer o seu trabalho, que, tanto quanto se sabe, certamente cometeram imensos erros, e não tenho dúvidas que foram cometidos muitos erros ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, mas que o balanço, pelo menos da perspectiva daquilo que se sabe hoje, é manifestamente positivo. Miguel, o que é que te parece que vai acontecer nesta Comissão Parlamentar de Inquérito? Vês necessidade nessa CPI? Ou achas, de facto, que é perigosa e pode colocar a PJ em risco? Ou pelo menos a atuação da Polícia Judiciária. As comissões parlamentares de inquérito não são propriamente uma maneira do Parlamento rastrear a atividade de todas as instituições. São uma forma particularmente radical de apurar responsabilidades e culpas. Neste caso, eu acho que o Estado tem ainda outros instrumentos, não percebo porque é que o Chega não pede ao Governo para fazer a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça atuar, que é o órgão no Ministério da Justiça com a competência para fazer auditorias, investigações ao funcionamento. Porque a CPI dá outro tipo de espetáculo, claro. A CPI dá outro tipo de espetáculo. Mas agora, a Ministra da Justiça está caladinha como se ela não tivesse responsabilidade. Mas porquê é que vocês são a oposição e não dizem? A Ministra da Justiça está caladinha, devia fazer atuar as pessoas... Já disseram? Eu, por acaso, não tinha ouvido vocês dizer que a Inspeção-Geral devia atuar. Não, desculpa, já dissemos que a Ministra da Justiça tem que falar. Mas não é falar. Lá está. Nós temos um Estado de direito de funcionar. Não precisamos de medidas extraordinárias para tudo o que acontece. Sim. Existe uma Inspeção-Geral. CPIs por tudo e mais alguma coisa. Se o Chega tiver razões, como aconteceu noutros momentos, e eu dou isso de barato. Por exemplo, a Inspeção-Geral de Finanças foi ignobilmente utilizada na altura em que Fernando Medina era Ministro das Finanças, para ilibar o Governo de responsabilidades no caso da demissão da CEO da TAP. Eu não me esqueço disso. Portanto, as inspeções gerais podem ser, quando os ministros têm más intenções, ser politicamente instrumentalizados. Podem, mas isso depois também estaria ao vosso escrutínio. Há um relatório que sairia da Inspeção-Geral e vocês fariam esse julgamento. Não é isso que vocês querem. Vocês querem, desculpem lá, é como o vídeo do André Ventura andar ali a bater aos gabinetes. Espetáculo. Vocês querem fazer um espetáculo, vocês querem mostrar... Se não fosse Chega, o ministro nem sequer estaria hoje a dar declarações. Porque, honestamente, ao início, nenhum partido sequer falou sobre o assunto. O José Luís Carneiro mal falou. A IEL foi dos poucos que falou, mas também demorou algum tempo. Nós sabemos que o Partido Socialista o LIVRE continua a tentar branquear a atuação do ministro. Desculpa, se não fosse o Chega, nós nem sequer estávamos nesta situação em que todos aqui concordamos que são coisas graves em causa e que não foram devidamente esclarecidas. A Iniciativa Liberal também nunca se sentiu confortável com esta coisa. Eu falei já várias vezes aqui na SIC sobre a conduta miserável do Partido Socialista nesta como noutras matérias. Mas, enfim, se vocês estiverem a reger pela conduta do Partido Socialista e comparado com o Partido Socialista, também não servem para nada. Só estou a dizer é que vocês têm outros meios de prosseguir este escrutínio e deliberadamente quiseram ir para a medida extraordinária. Tal como, também vou dizer, para ser justo com o Chega, o PS com o Fernando Alexandre. A ameaça que paira sobre o Fernando Alexandre de uma comissão de inquérito a propósito disto que pode ser apurado por outro tipo de auditorias, é para o PS fazer espetáculo sobre isso. Sim, é para o PS cantar ao seu eleitorado que está a perder no domínio dos professores, etc. E no sindicato dos professores. Quer também fazer espetáculo. Eu acho que isso é uma política um pouco recomendável. Ainda existe este instrumento e vocês não quiseram recorrer a ele com as intenções que sabemos. Agora, passando por cima disso, que faz parte também os políticos, os partidos irem à procura também daquilo que dá uma recompensa mediática de curto prazo, enfim, todos fazem isso. Também não vou estar só a isolar o Chega aí nessa punição. Eu normalmente puno todos por igual. Eu só queria dizer isto. O que é que esta CPI pode revelar, ou o que é que este caso revela? Para além agora do próprio Luís Neves, o que nós vemos é que há anos que decorre uma espécie de guerra civil surda, latente, entre ou dentro do aparelho do Ministério Público, da Administração Interna, das forças policiais, que utilizam a comunicação social para praticar essa guerra civil, e ao contrário do que o Governo e o Partido Socialista diz, o Luís Neves não era uma vítima dessa guerra civil, mas um dos intervenientes, e portanto é por isso que eu também agora não posso dizer que é apenas uma vítima disto tudo, e isso sim, isso é danoso para nós todos, para a nossa vida coletiva e para a nossa democracia. É difícil apurar as razões, os protagonistas, as redes através das quais estes conflitos permanentes emergem. Mas eles depois refletem-se em todo o lado. Nos casos mediáticos, nas investigações que ainda decorrem durante anos, nas acusações mútuas, nas sabotagens do trabalho de umas e de outras forças. Eu volto a dizer,
ainda não nos foi explicado. Nunca ninguém achou que nós, portugueses, merecíamos uma explicação. Nem Luís Neves, agora Maio. Nem os anteriores mais. Nem os anteriores primeiros-ministros, porque nós tivemos 2 desde então, o demissionário António Costa e Luís Montenegro. Nem ninguém. Porquê é que a Polícia Judiciária foi excluída e deliberadamente excluída pelo Ministério Público da Operação Influencer? Eu acho que é uma questão legítima. Podem dizer, há uma razão plausível. Então, por amor de Deus, deem essa razão plausível. Certo. A democracia não funciona assim. Portanto, a Polícia Judiciária, que é utilizada muitas vezes como instrumento de investigação nestes casos... Mas achas que essa resposta pode ser dada por Luís Neves nessa CPI? Eu não sei se é esta CPI. Estou a dizer que há um problema que ultrapassa o Luís Neves, que ultrapassa o atrelado, que até ultrapassa as declarações não entregues e que já vem de muito antes disto, que é este conflito larvar permanente que mina as instituições. Neste aspecto pode também haver noutras instituições do setor público. Noutras. Pode haver. Estou a dizer é que no que diz respeito a esta teia, Ministério Público, Administração Interna, Serviços de Informação, polícias, as várias polícias, há muito conflito que é traduzido desta forma. Isso não é saudável para nós. E, portanto, quem quiser contribuir com transparência para nós percebermos esses meandros, melhor. E o que eu estou a dizer é que há uma pergunta fundamental aqui, que acabei de colocar, é que ninguém quer responder. Como se fosse uma pergunta estúpida, absurda. Ou então diz, este tipo está a fazer perguntas, não sabe o que é que se passa. Então digam-nos, exatamente. Os cidadãos como eu não têm o dever de saber o que é que se passa daquilo que é escondido de nós todos. Então mostrem. É só isso. Cristina, terá sido roubado do gabinete do Chega esta semana informação relevante, estou a citar a expressão utilizada pelo presidente do partido, André Ventura, que diz respeito a Luís Neves. Consegue confirmar isso? Sim, foi a informação que o próprio presidente do partido transmitiu, portanto... E foi isso que também foi transmitido à Polícia Judiciária, que foi roubada uma pen com informação que respeitava a atuação de Luís Neves, imagino eu, enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária. Vão conseguir recuperar essa informação que foi roubada e que, ao que tudo indica, será relevante para essa CPI? Não lhe sei dizer. Não sei responder a isso, porque eu não sei se haviam cópias ou não haviam cópias. Não faço ideia como é que chegaram, como é que essa informação chegou. Honestamente, não sei. Não fazia ideia que ela estava no gabinete. Portanto, não sei dizer nada sobre isso. Foi uma das coisas que foi dada como em falta. Naquilo que foi um acontecimento absolutamente lamentável e que tenho que referir, não só pelo facto de ter acontecido dentro da Assembleia da República. Eu posso dizer que estou na Assembleia da República desde 2015 e nunca vi, sempre senti segurança dentro da Assembleia da República. Eu sou daquelas pessoas que nunca fecham o gabinete, que sempre deixei lá todas as minhas coisas e, portanto, acho que é particularmente grave aquilo que aconteceu. E por isso acho que tem que haver uma reflexão, que aliás já tem havido há algum tempo na Conferência de Líderes sobre a segurança dentro da própria Assembleia. Mas a quem é que interessava roubar essa informação específica e como é que essas pessoas, no fundo, saberiam que ela existia no gabinete do Chega? Eu não faço ideia como é que sabiam, se não sabiam, não faço ideia se quem foi lá sabia que estava lá alguma coisa ou simplesmente ia para ver se havia alguma coisa que interessasse ou não. Isso eu não faço a mais pequena ideia. Agora sei que tem que haver algum tipo de segurança por parte da própria Assembleia da República para garantir que os gabinetes dos seus deputados não são violados, como aconteceu aqui. Depois, este é um ponto, e parece-me que é uma coisa que a Assembleia levará a sério a partir de agora, apesar dos vários avisos que houve antes. O outro ponto tem a ver com todo o mediatismo que a situação teve e com a forma como os meios de comunicação social trataram esta situação, que me pareceu absolutamente medíocre. E neste ponto tenho, lamentavelmente, que incluir a SIC. Porque, efetivamente, o único meio que fez um título decente foi o Jornal de Notícias. Qual é que foi? Que foi a dizer que qualquer coisa agora deste género, o gabinete André Ventura foi vandalizado, o PJ está no local a verificar o que é que se passa. Portanto, transmitiu as coisas de uma forma isenta, de uma forma neutra, como eu acho que deve ser o jornalismo. Todos os outros vieram dar indicações de que era uma alegação que tinha sido vandalizado, dando a entender que tinha sido o próprio partido a inventar uma coisa daquele género, a dar a entender, a culpar um deputado do próprio partido, porque ele entrou às 7 da manhã, quer dizer, mas foram ver a lista de todas as pessoas que entraram às 7 da manhã? Foram verificar se nos outros dias aquele deputado entra à mesma hora? Quer dizer, atiraram o nome de uma pessoa para a praça pública como se aquilo não fosse nada. E quer dizer, acho que foi, sinceramente, deplorável.
Depois, ainda hoje continuava com uma outra imagem absolutamente ridícula relativamente que Francisco Gomes tinha chegado e, ao abrir o gabinete de André Ventura, viu a senhora da limpeza e viu um polícia que já estava lá dentro. Por amor de Deus, isto é absolutamente ridículo e, uma vez mais, a tentar inculpabilizar eu não vou cortar a palavra, mas nesta altura vamos ter que fazer uma pausa, mas regressamos com as suas últimas considerações sobre este caso. Há pouco, Cristina, interrompi porque tínhamos que ir fazer uma curta pausa, mas falávamos do assalto ao gabinete do Chega esta semana. Bom, e só para concluir, relativamente àquele que foi o tratamento mediático, aquilo que o Chega pretende é só isenção, não quer nem ser beneficiado, nem ser prejudicado, nada. Quanto à própria investigação judicial, esperamos exatamente o mesmo da parte da Polícia Judiciária. Acho que agora, obviamente, eles farão as diligências que tiverem que fazer. E este caso acho que tem que ser tratado com a gravidade que ele tem, efetivamente. Acho que aquilo que pode ter acontecido, pode ter sido uma tentativa de intimidação. Quem tinha motivação ou não, acho que deixo aos espectadores tirarem essas suas conclusões. Mas confiam inteiramente na Polícia Judiciária, porque vai avançar uma comissão parlamentar de inquérito. Ao Luís Neves, que não há Polícia Judiciária. Mas portanto, há o mandato do Luís Neves à frente da Polícia Judiciária, ainda são alguns anos. Aquela que foi a atuação do Luís Neves. Ora, não vamos confundir o Luís Neves com a instituição em si, com as pessoas que compõem a instituição. E, portanto, acho que, obviamente, não podemos... Como é que eu ia dizer isto? O próprio Ministério Público não quis que o PJ fizesse a investigação sobre o Luís Neves, não é? Portanto, há de ter as suas razões. No caso, nem a PJ, nem a GNR, nem a PSP. Neste caso em particular, a PJ é a entidade competente. Da nossa parte, não temos razão para desconfiar da própria PJ. E agora vamos aguardar que todas as diligências sejam feitas com a seriedade que nós achamos que o caso merece. Carlos, há pouco dizias aqui que achavas este caso particularmente grave. Porquê? Acho este caso bastante mais grave para as instituições do que qualquer um dos casos do Luís Neves, já agora. Acho bastante mais grave. Nós estamos a falar de alguém entrou no gabinete do líder da oposição na Assembleia da República para vasculhar documentos e vandalizar o gabinete. Isto é um atentado contra a democracia. Isto não é ativismo, não é vandalismo, é um crime grave contra a democracia. E, aliás, eu admiro-me também a leveza com que se tem assumido a hipótese de isto ser encenado. Porque, pela gravidade do crime, eu não consigo conceber sequer a possibilidade de isto ter sido encenado. Se isto fosse encenado, e digo aqui, nós estaríamos definitivamente perante o partido mais abjeto e perigoso da história da democracia portuguesa. Isto é, o crime em si é de tal maneira grave para a democracia que encenar um crime deste género significaria que estamos perante um partido abjeto, mas acima de tudo, um partido bastante perigoso. É que não estamos a falar daquelas técnicas habituais da direita radical europeia de ir bater às portas dos gabinetes a ver se está lá alguém ou de apagar o fogo. Não estamos a falar. Eu honestamente, eu não quero acreditar que o Chega, com todos os defeitos que tem, seja este tipo, portanto, este tipo de partido. Admites essa possibilidade? Não admites. Seria estar a utilizar o manual do Goebbels para a comunicação política. Aliás, acho que é tão escroto. Eu tenho a certeza que se a Cristina alguma vez se provasse que isto foi uma encenação, seria a primeira pessoa a sair do Chega, de certeza, porque é... Eu não concebo que isto possa ter uma encenação, porque isto representaria que estaríamos perante um partido extraordinariamente perigoso, que é capaz de colocar em causa instituições como a Assembleia da República e a própria PJ a troco de pequenos ganhos de popularidade pela vitimização. Portanto, não acredito. Isto é uma questão grave e nós devemos investigar o crime, tem de ir até às últimas consequências e, mais do que isso, melhorar as condições de segurança na Assembleia da República. Já agora, eu sou contra que haja câmaras nos corredores onde estão os gabinetes por uma questão de privacidade e de atividade política, mas há outras formas, como, por exemplo, ter câmaras nos sítios de acesso, nas escadas, nos corredores que não têm gabinetes, etc. Ou mesmo se os partidos o desejarem, até pode haver câmaras de segurança dentro dos próprios gabinetes sem captura de som, mas que só os partidos possam ter acesso a essas imagens. Ou seja, nós temos de melhorar as condições. Aquilo que aconteceu é extraordinariamente grave. Eu não vou acreditar que é encenado, porque isso
acrescentaria um nível de gravidade e abjeção que vai muito para além de todas as coisas que nós discutimos aqui hoje. Miguel, esta semana, neste mesmo estúdio, acusaste o Chega, e estou a citar-te, de vigarice política, a propósito de um vídeo feito na Assembleia da República que dava a ideia de que era uma grande vigarice Chega política. era o único partido política, que sim. trabalhava. Situações como essa que tu trouxeste para este estúdio podem levar, de facto, a que se equacione que aquilo que se passou no gabinete do partido seja uma encenação? Pronto, eu percebo o ponto de vista da Cristina, a indignação. Eu também acho que o tratamento, já agora, da SIC Notícias também não foi bom. Não foi. Aquela coisa de misturar logo o deputado, que me dava a ideia que era o deputado que tinha lá a vandalizar, enfim, isso não foi nada bom. É o que é, e ela tem lá todo o direito de protestar contra o tratamento mediático. Eu diria o seguinte: o Chega também não se pode surpreender porque é que há tanta gente que não leva a sério algumas das teatralizações de André Ventura. Já tivemos um historial e é por isso que os políticos precisam de ser credíveis. A credibilidade de um político, de um líder nacional, sobretudo alguém que aspira a ser Primeiro-Ministro, é mesmo muito importante. E, portanto, não se pode trocar ou vender só para ter uns likezinhos ou para fazer um grande número durante 2 ou 3 dias. A credibilidade de um Primeiro-Ministro é mesmo um ativo. E que às vezes tem que ser preservado mesmo quando há custo político. Pois é. Eu sei que no passado não temos tido grandes exemplos nos primeiros-ministros e ministros que temos tido. É verdade. Mas não é razão para os atuais dirigentes partidários seguirem o mesmo caminho. A autoridade pessoal, o prestígio pessoal, a credibilidade pessoal de um líder político é importante. E o André Ventura não a sabe preservar. Dito isto, eu diria que fazem mal as pessoas que estão a banalizar o acontecimento, quer acreditem na versão do Chega, quer duvidem dela. Portanto, isto agora tem que ser investigado mesmo até às últimas consequências, porque, como dizia o Carlos, é muito grave se o gabinete de André Ventura foi vandalizado e é muito grave se houve uma encenação partidária para as pessoas suporem que havia ali uma perseguição. E é por essa razão, uma vez mais em nome da confiança dos cidadãos nas suas instituições, que isto não pode ficar por uma investigação onde se fica a meio e nunca se tira as conclusões. É mesmo levar a sério, porque isto foi uma coisa mesmo muito grave. Até o limite. Quero tenha sido uma versão dos factos. E o nosso tempo também chegou ao limite. Obrigada aos três.